Bom dia, meus irmãos, graça e paz, todo mundo tranquilo com a graça de Deus, né? As crianças de 3 a 9 anos podem se dirigir à entrada do nosso templo ali, vão ser acompanhados pelos diáconos para escutar a Escritura Sagrada na sua linguagem. Oremos para que o Senhor opere em seus corações. Para nós que ficamos aqui, meus irmãos, eu gostaria de convidar cada um de vocês a abrir a palavra no texto de Marcos, capítulo de número 15. Você ouviu bem, Marcos. Nós vamos dar uma pausa na série de Gênesis. No próximo domingo retornaremos com a graça do nosso Deus. E como me foi dado o privilégio de escolher um texto solto, eu escolhi talvez o melhor. Marcos capítulo 15, versos 21 a 41. Quero fazer a leitura para começar apenas da primeira sentença do verso 24 com os irmãos, pelo tamanho da porção que nós estudaremos. Prepare o seu coração, portanto. Marcos capítulo 15, versos 21 a 41. Por hora estarei lendo, primeira sentença apenas, do verso 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e o crucificaram. Senhor amado e querido, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos porque temos a Tua palavra disponível para nós em nossa língua. E te pedimos pela assistência do Espírito nesse instante, confiando que é do Teu interesse, ó Pai, governar-nos por meio da pregação da Tua palavra. Portanto, nos instrui, nos aconselha, nos edifica, nos corrige, porque sabemos que a Tua palavra é útil para todas essas coisas e muitas outras mais. Tem misericórdia de mim, Senhor, cheio de limitações, e dos meus irmãos do mesmo modo, a fim de que possamos contemplar na Tua palavra o Teu Evangelho e sermos enriquecidos com isso pela primeira ou enésima vez. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eis o ápice do Evangelho segundo Marcos, bem como da história da humanidade, a cruz de Cristo. Desde o começo deste documento sagrado, o seu autor, João Marcos, primo de Barnabé, ele tem interesse em especial em apresentar esse servo salvador, o Deus que se fez carne e caminhou entre nós, amando, sofrendo, imediatamente indo de um lugar para o outro, servindo, mas com um propósito muito claro, bem definido desde os primórdios: ir até a cruz do Calvário, nos servir, ao ser entregue naquele maldito madeiro. Tudo o que se passou, portanto, era apenas parte desse percurso definido que o Senhor tinha designado há muito tempo. O servo precisava salvar. Então, sem perder tempo, no texto que nós nos encontramos aqui, temos que perceber o contexto que precede esse documento aqui sagrado. Temos, portanto, o capítulo 14, versos 12 a 26, a última ceia. Temos a agonia do Getsêmani, capítulo 14, versos 32 a 42. A prisão de Jesus por traição de Judas, versos 43 a 51. O julgamento de Jesus na casa do sumo sacerdote pela madrugada, versos 53 a 65. E, por fim, o veredito de Pilatos acerca da crucificação. São eventos descritos no que nós conhecemos como a paixão de Cristo, aquela semana específica em que o sofrimento do nosso Salvador foi intensificado. Agora, a partir do verso de número 21 em diante, nós nos posicionamos no 15º dia do mês de Nisan, chamado pelos judeus no seu calendário específico. Estamos no turno diurno, pela manhã. E seria justamente nesse processo que as celebrações da Páscoa teriam seu início. Um cordeiro haveria de ser sacrificado. Foi aqui que o sofrimento de Jesus se aproximou do seu cume, no seu ato de execução na cruz do Calvário. Lá a sua dor foi intensificada, irmãos. E os judeus, bem como os romanos, imaginavam que esse seria o ponto final desse negócio de Messias, mas como estavam enganados. E é por isso, irmãos, que hoje eu gostaria de comunicar a cada um de vocês a seguinte mensagem: por causa de Cristo,
as aflições da vida não significam o fim. Por causa de Cristo, as aflições da vida não significam o fim. Do que é que nós estamos falando? De sofrimento, de zombaria e, por fim, da própria morte. Convido você, portanto, ao verso de número 21 ao 25, que em primeiro lugar nos ensina que por causa do Cristo que sofreu, o sofrimento não é o fim. Depois, versos 26 a 32, por causa do Cristo que foi zombado, a zombaria não é o fim. Versos 33 a 41 ao encerramento, por causa do Cristo que morreu, a morte não é o fim. Verso de número 21. Perceba que o parágrafo anterior nos posiciona em um instante em que Jesus é movido de uma localidade para outra. Ele se encontrava no pretório, a residência oficial do governador romano, e então teve que ser deslocado de lá para fora dos limites da cidade de Jerusalém, para depois dos muros daquela cidade, daquela localidade. Uma finalidade muito clara com isso estava colocada nesse momento: crucificar aquele suposto criminoso. Um trajeto, portanto, precisava ocorrer da casa oficial do governador romano até o monte da crucificação. Jesus faria isso, irmãos, e seria observado publicamente por muitas pessoas. Era algo comum naquela época, como também o é hoje, especialmente se você é de cidade mais pequena. Aqueles trajetos, aquelas caminhadas de funeral, é algo que se observa. Jesus passaria por muitos lugares, muitos olhos estariam testemunhando o que de fato estava acontecendo, e tudo isso começaria depois de muitos açoites e várias agressões contra o seu corpo. O Cristo começava a caminhada sendo cercado por 4 oficiais romanos, os quais o obrigavam a carregar sobre os seus ombros o pesadíssimo patíbulo, a trave de 45 quilos sobre os seus ombros. A rota planejada não era a mais rápida, pelo contrário, era a mais longeva possível, passando por toda a cidade, a fim de que todos testemunhassem o que estava acontecendo e, por conseguinte, passassem a temer cometer os mesmos crimes daquele acusado. Esse caminho estreito e apertado em Jerusalém, depois do evento, foi batizado como Via Dolorosa. A caminhada se iniciou, a agonia não cessava, o peso estava sobre o nosso Senhor e, naturalmente, o corpo, que já havia sofrido bastante àquela altura do campeonato, cedia. Eram quedas, tropeços, dificuldades para se levantar. E então, para não tornar o processo muito devagar, os oficiais de Roma tomaram uma medida. Fecharam os olhos e cataram, supostamente ao acaso, alguém que passava por lá, a fim de que esse sujeito pudesse ajudar Jesus e todo o processo fosse acelerado. Nesse instante, verso 21, certo homem de Cirene chamado Simão passava por lá. E você já pensa, mas que cara azarado, não é verdade? Eles o forçaram a carregar a cruz. Simão era, ao que tudo indica, um judeu, oriundo da África, de uma cidade chamada Cirene, lá ao norte. E ele estava em Jerusalém, ao que tudo indica também, junto com sua família para celebrar a festa de peregrinação da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente que vinha de outras regiões para celebrar esse momento sublime na história do seu povo. Ele queria passar aquela festividade com a sua família na linda cidade de Jerusalém. Mas parece que ele estava no lugar errado e na hora errada. Será? Claro que não, meus irmãos. Deus tem o poder de transformar as piores experiências da nossa vida em coisas que servem ao seu propósito para o nosso bem. É isso que vai acontecer justamente com Simão de Cirene. Um detalhe curioso a respeito dele é que na antiguidade, especialmente no primeiro século, quando uma pessoa não identificada
era citada em um texto sagrado, assim o era através do nome do seu pai. Por exemplo, Tiago, filho de Alfeu. Jesus, filho de José. Só que aqui nesse texto, nós vemos uma coisa raríssima acontecendo. O inverso. Não sabemos quem é o pai de Simão de Cirene. Nós sabemos quem são os seus filhos, Alexandre e Rufo. A única explicação lógica para isso é que os leitores originais de Marcos, a saber, cristãos perseguidos na cidade de Roma, os conheciam muito bem. Essa teoria passa a ganhar força quando outros autores bíblicos, Lucas e Paulo, em respectivamente Atos 13:1 e Romanos 16:13, atestam que essa família, de forma indireta, foi alcançada pela graça de Deus. Portanto, meus irmãos, chegando à conclusão, ele não estava no lugar errado e na hora errada. Ele testemunhou de forma mínima com sua vida, de maneira maximizada com a vida de Cristo, que a dor do sofrimento não é o fim. Pois foi naquele dia que Simão de Cirene segurou a cruz de Cristo e nunca mais largou. Antes pregou para a sua família e os viu se converter ao servo Salvador. Lá estavam os dois, portanto, Jesus de Nazaré e Simão de Cirene, carregando a cruz na via dolorosa. E Jesus, por todo o trajeto, passou, até que enfim foi levado ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, uma localidade muito disputada pelos estudiosos. Seria um monte conhecido por suas execuções, daí o apelido caveira, ou lá haveria uma formação rochosa se parecendo com a caveira. Nós não sabemos. O fato é que Jesus foi para lá, já definhando em seu corpo, sofrendo bastante, ao que alguns soldados lhe ofereceram vinho misturado com mirra, uma bebida forte da Arábia, uma espécie de narcótico para aliviar a dor. Mas Jesus rejeitou essa oferta dos soldados. Ele não a bebeu, diz o texto. Jesus haveria de sentir, de experimentar toda a ira de Deus, e isso de maneira consciente, porque ele sabia que a dor do sofrimento não é o fim. Passado esse momento, sem nenhuma preparação, sem nenhuma construção retórica, sem nenhum recurso prévio para trazer um clímax, Marcos diz as suas palavras mais importantes no seu livro: e o crucificaram. Detalhes não são dados. E quem sabe, irmãos, e será que eles realmente são necessários? Os leitores originais de Marcos eram cristãos perseguidos em Roma. Eles tinham na sua mente isso muito bem colocado, sabiam o que significava uma crucificação. Era uma imagem muito vívida, que eles estavam acostumados. Não precisava ser mencionado coisa alguma, até mesmo pelo horror que envolvia uma crucificação. Era o método romano de se executar alguém mais cruel, mais excruciante de todos os tempos. E se os irmãos nunca tiveram acesso ao que aconteceu com o Cristo, lá na cruz do Calvário, e isso me refiro apenas ao aspecto físico, eu faço das palavras de um comentarista as minhas, abre aspas. Haviam crucificados que ficavam pendurados uma semana inteira até enlouquecerem. O sol queimava hora após hora sobre o corpo nu. A dor dos ferimentos feitos pelos pregos não diminuía. A distensão dos membros causava cãibras, começando nos braços e vindo para o meio do corpo. O torturado podia firmar-se nos pés para minorar a tensão nos braços por algum tempo, mas isso demandava muito esforço. Logo o corpo cedia novamente. Mais tarde ele tentava subir de novo e assim ia de cima para baixo, até que finalmente as pernas fraquejavam. As cãibras atingiam os músculos da respiração. O agonizante ficava sem ar, caía a pressão sanguínea, diminuía o nível de oxigênio no sangue. A sede se tornava um suplício, o coração batia mais forte, o suor escorria pelo corpo. Insetos pousavam sobre as feridas abertas, a temperatura do corpo subia.
A irrigação de sangue da cabeça e do coração ficava cada vez mais fraca, até que o coração falhava e a cabeça inclinava para a frente sobre o peito, com o sujeito morrendo. Os romanos geralmente deixavam os cadáveres pendurados, até que as aves de rapina os tivessem devorado. Foi isso que aconteceu com o Senhor. Era isso que aguardava o servo salvador naquele instante. Uma morte lenta, sôfrega, excruciante, geralmente por asfixia, depois de tanto tempo lutando para sobreviver. Dividindo as roupas dele, nós lemos, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Texto que nos prova que o nosso Salvador foi crucificado desnudo, com todas as suas vergonhas expostas, tendo o furto das suas vestes, capa, túnica, cinto e sandália, como cumprimento do Antigo Testamento, a semelhança de vários outros momentos nessa porção de texto que estamos ensinando. Aqui no caso, a referência ao Salmo 22, versículo de número 18. Tudo isso, irmãos, acontecendo às 9 horas da manhã, ou a hora terceira. E talvez hoje você tenha chegado aqui sem nenhum tipo de expectativa em seu coração. Ou quem sabe, tenha apenas cumprido uma tarefa religiosa ao vir domingo pela manhã para a igreja. Ou até classifique como obra do acaso estar aqui acompanhando seus pais, que são cristãos, mas contra a sua vontade. O que eu quero dizer, meus irmãos, para cada um dos grupos que eu citei, e isso a partir do texto que nós acabamos de estudar, é que do ponto de vista da providência de Deus, nós nunca estamos no lugar errado e na hora errada. Talvez você não perceba isso neste momento, mas não é o acaso que nos governa. Não é a estatística que define o nosso destino. Não existe esse negócio de sorte, de azar, de coincidência. No mundo criado pelo Deus soberano, que sustenta todas as coisas para a sua glória. E por causa dessa crença que nós temos, vem uma aplicação. Nós nunca devemos entender que a dor do sofrimento é o fim. Tudo ocorre de acordo com o plano de Deus orquestrado na eternidade. Para ser mais preciso teologicamente, tudo ocorre de acordo com o decreto de Deus. Foi de acordo com esse decreto que às cegas Simão de Cirene foi selecionado naquele dia. Foi de acordo com esse decreto que Jesus Cristo morreu no Monte Caveira. Foi de acordo com esse decreto, irmãos, que nós passamos as maiores dificuldades da nossa vida. E quem sabe hoje também, é de acordo com esse decreto que você pode estar sofrendo. Que você pode estar carregando um patíbulo sobre os seus ombros. Uma carga pesadíssima. Aparentemente insuportável. Com quedas, tropeços e dificuldades para se levantar. Irmãos, às vezes as coisas não acontecem como nós esperamos. Planejamos, mas não se cumprem. Férias em Jerusalém, uma boa refeição com os nossos familiares, visitar os pontos turísticos, ou ir à praia, descansar o dia inteiro. De repente, os obstáculos da providência aparecem. Eles chegam até nós e causam dor. Às vezes somos levados ao Gólgota contra a nossa própria vontade. Aquela situação chata no seu trabalho. Aquele problema de reconciliação dentro do seu casamento. Aquela situação específica dentro da igreja que aparentemente não está se resolvendo. Meus irmãos, o que nós não podemos nos esquecer é que não estamos nunca, do ponto de vista da providência, no lugar errado e na hora errada. Deus está trabalhando em nosso coração. Nós cremos nisso por causa do Cristo que sofreu. Portanto, o sofrimento não é mais o fim,
Podemos, portanto, com a sua graça, rejeitar o vinho misturado com mirra. Não precisamos nos embriagar com álcool, com drogas, com narcóticos quaisquer, ou qualquer outra coisa que nos segue a consciência, porque ela nos acusa. Deus governa, Deus está no controle de todas as coisas. A nossa confissão de fé explica isso no primeiro artigo do capítulo 5, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Em outro lugar também se diz: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Portanto, irmãos, aprendamos a partir desse texto sagrado o valor de abraçar o sofrimento, o valor de segurar a cruz pesada, o valor de enfrentar as dificuldades de peito aberto, porque sabemos que mesmo nos piores momentos da nossa vida, mesmo quando o sofrimento é intensificado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por causa de Cristo, as dores, as aflições não significam o fim. Agora, versos 26 a 32, veremos que por causa do Cristo que foi zombado, a zombaria também não é o fim. Durante todo o seu período de sofrimento, haviam 4 grupos diante da cruz de Cristo, os quais estavam empenhados, de alguma forma, em tomar a dianteira para tornar Cristo uma chacota pública a todos que podiam estar presentes. Primeiro, Pôncio Pilatos, verso número 26. Assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. O Evangelho segundo João, passagem paralela, nos diz que Pilatos mandou preparar essa espécie de placa específica, adicionando ao que Marcos nos coloca o nome da pessoa, Jesus, a suposta origem dela, de Nazaré, e tudo isso em aramaico, idioma local, latim, idioma dos romanos, e grego, o idioma universal. Pilatos, com toda a sua perspicácia para o mal, com uma tacada só atingiu os judeus e o próprio Jesus, zombando de cada um deles. O próprio texto, irmãos, de Lucas nos mostra que os judeus não gostaram nem um pouco disso aqui. Jesus se dizia rei dos judeus para eles, mas não era. Ainda assim, Pilatos não deu ouvidos ao argumento. Foi o primeiro a tentar fazer de Cristo uma chacota pública. Segundo grupo, os 2 crucificados ao seu lado. Acompanhe comigo, o texto nos diz que com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e assim se cumpriu a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Mais uma vez, um cumprimento da Sagrada Escritura, de profecias messiânicas do Antigo Testamento, ainda que não de maneira tão precisa como nós veremos aqui. A palavra que descreve o ofício ou a atividade desses 2 sujeitos não é ladrão, como comumente e popularmente difundido na nossa tradição. Eles eram, na verdade, rebeldes, literalmente no texto original. Ao que tudo indica, faziam parte de uma facção dentro do judaísmo. Eram os zelotes, aqueles que não aceitavam de forma alguma a ocupação de Roma dentro de Jerusalém. Viviam se insurgindo, se rebelando, portanto, contra o império. E assim tiveram que morrer de forma exemplar, para que ninguém cometesse o mesmo crime. E esses 2 que lá estavam, final do verso 32, nos diz que também insultavam o Senhor Jesus.
O Evangelho de Lucas nos traz mais detalhes sobre as suas palavras. Não és tu o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Ambos blasfemavam, embora saibamos que um deles se arrependeu posteriormente. Mas no momento específico estavam ambos zombando do Salvador. Terceiro lugar, os transeuntes. Como a crucificação era um evento aberto, irmãos, para promover temor dentro do Império Romano, e como Jerusalém estava abarrotada de gente por ocasião da Páscoa, muitas pessoas podiam observar o acontecimento ali na cruz. E o texto nos diz que a reação de muitos também era de zombaria. Os que passavam ali lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Eles tentavam ser irônicos com as palavras do Senhor Jesus. Ele havia mencionado, o Evangelho segundo João, no seu início, nos fala sobre isso, que o templo seria destruído e que em 3 dias depois seria reerguido. Mas o Senhor não falava do templo reconstruído por Herodes, aquela grande construção. Jesus falava do seu próprio corpo, que estava morrendo ali na cruz do Calvário e depois de 3 dias iria ser reedificado. Ele, Jesus, o templo de Deus, estava morrendo. Aquele que fizera o mundo estava sendo desfeito, mas haveria de ser reerguido para a glória de Deus. Quarto lugar, os líderes religiosos. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Ao que parece, esses líderes religiosos estavam aqui testemunhando o que estava acontecendo, e juntamente com todos os outros, insistiam na ideia de Jesus descer da cruz. Tentaram usar de ironia o Cristo, o Rei de Israel. Mas a verdadeira ironia, meus irmãos, é que para Cristo poder salvar pessoas, ele não podia descer da cruz. Ele tinha que morrer naquele maldito madeiro. Portanto, ao fim desta porção nós aprendemos que Jesus suportou a dor de ser insultado, caluniado, blasfemado, ridicularizado por todos, para, dentre tantas outras coisas, nos ensinar que a dor da zombaria não é o fim. Cá entre nós, irmãos, realmente, a zombaria não pode promover a nossa desistência. Isso não é algo novo a partir desse texto. Não é uma novidade do Novo Testamento. Sempre foi assim. A nossa fé sempre foi, meus queridos, alvo de chacota, alvo de escárnio, de tal modo que não é incomum na própria Escritura Sagrada e até nas nossas histórias pessoais observar pessoas ou instituições tentando debochar da nossa crença. Pelo contrário, é necessário que tais coisas aconteçam para que a palavra de Deus seja cumprida. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, alcançados pela graça de Deus nós tendemos a pensar, dentro dos nossos contextos, que realmente não é fácil tolerar que se zombe da coisa mais importante do mundo, daquilo que é mais precioso para o nosso coração. Como ousam desprezar o Rei da Glória? Como ousam humilhar assim o Salvador do mundo por meio de blasfêmias? Onde está o senso de respeito? Onde está a tolerância? Queridos, eis uma verdade muito clara: todos os seres humanos caídos no pecado escarnecem de Deus, pois rejeitam o que de Deus se pode conhecer através da sua criação. Todos que estão em Adão, e essa já foi a nossa história, suprimem a verdade do conhecimento de Deus pela injustiça, assim sendo entregues pelo próprio Senhor, como nos ensina Romanos capítulo 1, a uma disposição mental reprovável, a prática de coisas
perversas, a aprovação de coisas perversas, como, por exemplo, rejeitar o autor da vida, rejeitar o grande Senhor e Salvador deste mundo. E aí entramos nós, crentes que tiveram o privilégio de ter seus olhos abertos, mas não são melhores que os demais. Nós reagimos, ficamos inconformados quando vemos o nosso Senhor ser desprezado deste modo, e não conseguimos ficar calados. Esse é um fato. O reformador João Calvino já disse que o cão late quando seu dono é atacado. Por outro lado, irmãos, perceba que esse Jesus, coitadinho, que nasceu numa manjedoura, que foi desprezado por tantos grupos na ocasião de sua morte, que não deu um pio depois de tanto ser insultado, ele é o leão da tribo de Judá. Esse Jesus aqui é Senhor supremo sobre todos, sobre todas as coisas. Sendo assim, ele não precisa de defesa. Ele nem mesmo se defendeu, porque sabia que a zombaria não tinha a palavra final. Assim sendo, cristãos, deixem que zombem, deixem que insultem, deixem que persigam, pois bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Os humilhados por meio de zombaria serão exaltados com grande galardão na presença eterna de Deus. Essa é a palavra final. Por causa do Cristo que foi zombado, a zombaria não significa o fim para nós, irmãos. E por essa razão estejamos convictos que a zombaria também não pode atrapalhar a nossa missão. Jesus está nos mostrando o exemplo com a sua própria vida. Perceba, durante todo o Evangelho, ele recebeu diversas ofertas para lançar mão da cruz. No deserto tentado, sugerido pelo seu grande amigo Pedro, agonizando lá no Getsêmani, e agora diante dos blasfemadores do Gólgota. A missão do Cristo era salvar pecadores, e para isso acontecer, ele tinha que ser obediente até a morte, e morte de cruz. A atitude de insistência de Jesus naquele momento, portanto, nos ensina o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa com a nossa salvação, e também, meus queridos irmãos, como devemos proceder na missão compartilhada da salvação de pecadores. Porque Jesus nos ensinou a tomar as nossas cruzes e segui-lo, e não a descer das cruzes, e não a temer o escárnio, não ficar com medo de zombaria. Nós não precisamos retirar a cruz da nossa mensagem, não precisamos ter medo de ser perseguidos enquanto caminhamos no discipulado. Não, a cruz é um elemento indispensável na nossa missão. Para a conversão e para a santificação é imprescindível. Assim sendo, não será a zombaria, não será o escárnio, não serão as blasfêmias, não serão os insultos que vão nos intimidar. Não importa o que digam, não importa quem seja essa pessoa que tenta nos perseguir, o templo já foi destruído, irmãos. O templo já foi reerguido ao terceiro dia, morte e ressurreição do Cristo. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa motivação, essa é a nossa vida. Assim iremos pregar para todas as nações entenderem, seja em aramaico, em grego, em latim, em português, em crioulo, porque apesar da zombaria, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, pois é o poder de salvação para todo aquele que crê, a começar da nossa vida, agora compartilhando com os outros. Por causa de Cristo, as aflições não significam o fim. Por último, versos 33 a 41. Por causa do Cristo que morreu, finalmente, a própria morte não é o fim. Chegando ao encerramento, temos o último e mais poderoso dentre todos os inimigos da nossa vida no palco, eis a morte.
Essa é a última cena da crucificação, meus irmãos. E lemos, naquele instante, que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Alguns tentam encaixar esse evento aqui como um eclipse tendo acontecido. Mas um eclipse dura apenas alguns minutos. E aquela era a noite de lua cheia. O que ocorria, na verdade, é uma coisinha que se repetia, na verdade. Lá no Êxodo, se a gente observar, a penúltima praga que o Senhor trouxe sobre os egípcios era igualzinha a essa aqui, sinalizando um juízo da parte de Deus sobre aquele povo. Houve trevas antes que o cordeiro fosse sacrificado. Isso significava que Deus estava julgando, irmãos, lá naquele maldito madeiro, não os egípcios, não os judeus, não os romanos, mas o próprio Cristo, em nosso favor. As trevas estavam presentes logo entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, exatamente quando o sol encontra o seu auge diário. Tudo isso, portanto, nos aponta para um evento sobrenatural. Deus estava sinalizando que de fato estava julgando naquele momento. Isso só parou quando, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em grande sofrimento, naquele momento, o Senhor cita o primeiro verso do Salmo de número 22. E assim o fez, irmãos, na língua local daquela região, o aramaico. O que é curioso é que Jesus não diz amigos meus, como se a dor de perder seus amigos, a dor dos afetos fosse a mais importante. Jesus não diz minha cabeça, meus braços, como se a dor no físico fosse o que mais incomodava ele. Ele diz: Deus meu. Pior do que ser abandonado pelo seu vigor estético, pior do que ser rejeitado pelos judeus, pior do que ser abandonado pelos seus melhores amigos, era ser abandonado pelo próprio Pai. A ira de Deus estava caindo sobre ele naquele instante, irmãos, levando os nossos próprios pecados, de ontem e de amanhã, todos os pecados da civilização, os assassinatos dos milhares de campos de concentração, os ódios interraciais, os adultérios nos casamentos, os orgulhos, as mentiras, as faltas de pacificação, a falta de liderança bíblica, tudo isso colocado no madeiro em Jesus Cristo. O que ocorreu foi o que Paulo descreveu aos Coríntios: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O Filho de Deus foi separado, abandonado, desamparado pelo Pai naquele instante. Era isso que mais doía. E aí, dando sinais por meio das suas palavras, que estava prestes a morrer, Jesus ainda teve que continuar a ouvir brincadeiras. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Uma descrição bem estranha para nós, que é que Elias tem a ver com tudo isso que nós estamos estudando aqui. Nos esclarece um comentarista: uma vez que Elias tinha subido ao céu sem morrer, existia a crença popular no judaísmo de que ele retornaria para resgatar aqueles que sofriam grandes problemas, como uma crucificação, por exemplo. Na festa anual da Páscoa, era comum cada família deixar um lugar vazio para Elias, na expectativa de seu retorno. Talvez com o intuito de brincar sobre isso, claro, de maneira maldosa, eles viram uma similaridade entre as palavras Eli e Eliá no hebraico, palavras parônimas, parecidas. Mas é claro, essa chacota não era bem-vinda, até porque João Batista, o segundo Elias, por assim dizer, já estava morto nesta altura. Segundo o Evangelho de João, irmãos, foi nesse exato momento que Jesus disse: eu tenho sede. E agora, voltando a Marcos, um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e estendeu a Jesus para que ele pudesse beber.
Só deu tempo do Senhor provar rapidamente, para que em seguida se acrescentassem: tá bom, deixe, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Eles não estavam com misericórdia, não tiveram piedade do Senhor Jesus, não. Era um intuito de prolongar a sua vida, de continuar com a chacota, com a zombaria, vendo o seu sofrimento naquele instante. Mas Jesus deu um alto brado. Normalmente os crucificados, irmãos, através de progressiva perda de força, também perdiam a consciência e morriam debilmente. Mas não foi assim que aconteceu com o nosso Salvador. Ele esteve super consciente até o seu último suspiro. Ainda teve forças para dizer suas últimas palavras, as quais também não estão presentes em Marcos, mas são registradas pelos outros evangelistas. Está consumado. Registra João a expressão proclamada por Jesus no aramaico mashalam, o famoso tetelestai do grego. A missão do Cristo foi cumprida. Ele levou sobre si os nossos pecados e por isso, ao fim dessa cena, Lucas revela o brado final: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Encerrando com Marcos, Jesus expirou. E agora? Aos olhos humanos, a esperança acabou. A morte é o fim. Tudo estava perdido, irmãos. Pelo menos pensavam assim os judeus e os romanos. Mas a morte de Cristo não foi um fracasso. Foi o cumprimento glorioso do destino que Deus determinou para o Messias. Está consumado. Prova disso é o que acontece em seguida. As passagens paralelas apresentam ressurreições, terremotos no local. Marcos nos diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Essa cortina era pesada, espessa, e fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo dentro do templo de Jerusalém. E se os irmãos não sabem, apenas o homem mais santo, o sumo sacerdote, proveniente da nação mais santa, a nação dos judeus, podia entrar nesse lugar mais santo, e somente no dia mais santo do ano, o Yom Kippur, o dia da expiação. O véu deixava muito claro que pecadores não podem se aproximar de um Deus 3 vezes santo. Mas agora, por meio da morte de Cristo, esse véu foi rasgado. Livre acesso foi promovido para todos os pecadores a Deus. Louvado seja o seu nome. Por causa da morte de Cristo, a morte não é o fim. E depois de tudo isso, como uma representação do que estava por vir, um homem parece ter aberto os olhos para a realidade espiritual. Era um centurião que estava observando a crucificação, estava em frente de Jesus quando ouviu o seu brado. Ele viu como Jesus morreu e disse: realmente este era o Filho de Deus. Esse era um gentil, um oficial romano que participara de diversas crucificações. Era algo que constava na sua agenda com frequência. Mas havia algo diferente na crucificação de Jesus. Ele viu como Jesus Cristo morreu. Ele testemunhou da sua bondade. Ele testemunhou da sua inocência. Ele viu as palavras, ou ouviu as palavras de Jesus. E do nada, com um estalar de dedos, a incredulidade virou crença. Ele não estava no lugar errado e na hora errada. É assim que Deus faz, irmãos. Por fim, como testemunhas finais, algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Essas mulheres, as quais eram altamente desprezadas naquele tempo pelo contexto greco-romano, não podiam fazer quase nada, irmãos. Elas não podiam pedir a palavra no sinédrio para defender Jesus de suas acusações. Elas não tinham poder para apelar diante de Pilatos, para que a circunstância de Jesus mudasse.
Elas não podiam levantar sua voz diante da multidão, pois seriam lixadas. Elas não tinham força física para suportar o volume de tantos guardas romanos. Mas o que elas podiam fazer, elas fizeram. Talvez para muitos essa tenha sido uma coisa insignificante, minúscula, pequena. Mas o trabalho no Senhor nunca é em vão. Para Cristo, irmãos, elas o serviram com seus dons e talentos. A maioria deles envolvendo contribuição financeira por longo período de ministério, a partir da Galileia. E Deus abençoou tanto essas mulheres por sua devoção e diligência, que elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição, quando foram cuidar do corpo de Jesus. Agora, como é que esse texto antigo se conecta com a nossa vida hoje? Esses momentos finais da cena da crucificação. De várias formas, irmãos. E um lembrete eu quero deixar de antemão para com vocês. E este é que Cristo foi abandonado para que eu e você fôssemos acolhidos para sempre. Durante a explicação eu sei, nós vamos fazendo conexões aplicativas. Nós vamos entendendo as pontes que o texto faz com o nosso próprio coração. Mas talvez isso não esteja tão claro para você hoje. Então deixe-me certificar de que preciso comunicar essa verdade a você. Não importa quem você seja, não importa de onde você veio, meu querido irmão. Não importa se você é um centurião, uma prostituta, um admirador, um pastor ou um ateu. Todos nós, sem Cristo, experimentamos densas trevas. Densas trevas como de meio-dia às 3 horas da tarde em Jerusalém. É treva mesmo. É escuridão. É depravação. A verdade é que nós buscamos nos livrar disso, preenchendo em nosso coração vários ídolos, várias coisas que tentam nos preencher, mas não tem sucesso. E aí nos frustramos com a falibilidade das soluções encontradas. Nos sentimos sozinhos, perdidos, abandonados. E é nesse momento que vale a pena ouvir as palavras de Jesus mais uma vez. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Você sabe por que Deus abandonou o seu filho? Por você. Deus abandonou Jesus Cristo naquele maldito madeiro para que nós nunca fôssemos abandonados. Deus abandonou Jesus Cristo para que nós fôssemos acolhidos na sua família, adotados e gozando de recompensa eterna nos céus. Cristo foi desamparado por nós. Deus tanto amou o mundo que penalizou Cristo por nossos pecados, para que na nossa escuridão, irmãos, brotasse a luz, para que entre meio-dia e 3 horas da tarde, Ele nos trouxesse a vida, nos desse óculos espirituais e enxergasse o valor do seu sangue. Esse é o nível do amor de Deus por você e por mim. Portanto, mesmo que a morte venha, por causa do Cristo que morreu, ela não é o fim. Por causa da morte de Cristo, a morte mesma morreu. Deus transformou o nosso último inimigo em um simples rito de passagem, porque para o cristão a morte não significa mais morte. A morte, na verdade, agora significa o início da vida plenamente santificada na presença eterna do Senhor. Por causa da morte de Cristo, a morte não é o fim. Outra lição preciosa que surge desse texto diz respeito ao privilégio que nós temos de servir ao Senhor de acordo com as capacidades que Ele nos conferiu. Por vezes nós somos influenciados demais pelos conceitos mundanos acerca daquilo que podemos nos maravilhar, aquilo que realmente é grandioso aos olhares da sociedade. E com isso, nós avaliamos e aprovamos o valor somente da retórica, dos grandes pregadores, dos grandes músicos, dos professores de escola bíblica dominical. Meus irmãos, eu não quero diminuir-nos, afinal também sou professor e pregador. Mas naquele fatídico dia da cruz do Calvário,
os pregadores não estavam presentes. Todos abandonaram o Senhor Jesus. Lá estavam as mulheres, colocando as suas vidas, os seus recursos e as suas habilidades ao Rei da Glória. E daí, meu irmão, que você não prega? E daí, minha irmã, que você não é a cantora? E daí que você não está ensinando na escola bíblica dominical? Não é só isso que o crente faz. Não é só isso que Deus espera de nós. Talvez você pense com uma cultura daquele tempo para com as mulheres, que não há dignidade em você, que você não consegue fazer nada, que Deus não lhe dotou de nenhum dom específico. Mentira! Pedro nos diz que o Espírito Santo conferiu dom a cada crente. E não precisa ser um dom que é admirado pelo mundo. Basta ser admirado pelo Senhor. Nós servimos ao nosso Deus. Dentro da igreja, num departamento, na sua casa, na sua empresa, no meio público. Louvado seja o Senhor, se Ele te deu um coração para ser um grande contribuidor financeiro desta igreja. Louvado seja Deus, se Ele te fez um excelente administrador da máquina pública. Louvado seja Deus, se Ele te permite ser uma excelente dona de casa, uma mãe dedicada todos os dias para os seus filhos. Deus quer nos usar de acordo com a vocação que Ele nos deu. E não é pouca coisa, nós servimos ao Senhor em todo o ambiente que nós estamos. Pois nada, absolutamente nada é mais sagrado em uma profissão ou com mais dignidade do que qualquer outro trabalho. Ser um pedreiro é tão importante e digno quanto ser o dono de uma empresa. Limpar um prédio é tão importante quanto ser pastor do mesmo. Nós servimos a Deus com alegria, irmãos, especialmente porque recebemos dele a mesma missão. E aqui permita-me ir mais um passo adiante dentro do contexto de igreja local. Todo discípulo é um fazedor de discípulo. Todos nós temos a mesma missão que o Senhor compartilhou, de fazer discípulo de todas as nações. Portanto, precisamos nos envolver, cada um de nós, no pastoreio mútuo, no aconselhamento mútuo, no encorajamento mútuo. Você quer alguma dica? Participe ativamente de um PG. Junte 3 ou 4 irmãos para caminharem mais próximos, leiam a Bíblia, orem, prestem conta de suas vidas uns aos outros. Essa não é coisa pequena, irmãos. É assim que nós servimos ao nosso Deus. Esse é um privilégio, porque a igreja não é apenas chamados para fora, é chamados para dentro também. Você ficou convencido de que o fim estava chegando em algum momento? Ou será que testemunhou a água se tornando vinho com o estalar de dedos? Uma mudança rápida da desesperança para a esperança, das trevas para a luz, da má notícia para a boa. Irmãos, nem sempre o fim chega fácil, até porque a palavra de Deus é a palavra final. Mas se eu te dissesse que nós precisamos estar atentos a um tipo de fim específico revelado na sua palavra, o que você me diria? Na Escritura nós vemos que a recompensa final do pecado é a condenação espiritual. E como falei, todos nós, sem Cristo, estamos debaixo da ira de Deus, reservados para esse período específico. Estamos perdidos. Por isso eu pergunto, diante dessa realidade coletiva, você está preparado para isso? Para onde vai depois que morrer? No texto de hoje, há inúmeros personagens diante da cruz de Cristo. Alguns choram, outros assistem, alguns são indiferentes, outros logo o confessarão. Percebe? A cruz de Cristo, irmãos, é um microcosmo de como o mundo funciona, de como o mundo reage à obra do Senhor. Já parou para pensar, portanto, com quem você se parece neste texto sagrado? O blasfemo? O religioso, as simples testemunhas, os indiferentes, ou aquele que se rende ao Senhor Jesus? É o mesmo público que nós temos hoje aqui, irmãos. Temos ricos e temos pobres,
Temos conservadores e temos progressistas. Temos religiosos e temos incrédulos. Temos crentes nominais e gente que está levando a sério, mas está dormindo. Como você reage à obra do Senhor? Depois de tudo que nós estudamos, eu convido a encerrar o nosso período, nos rendendo aos pés daquele cuja obra divide o calendário entre antes e depois da sua morte. Que seja a figura do centurião que esteja na nossa mente hoje. Outrora cego, participando da crucificação do Cristo, porque os seus pecados também levaram Jesus para lá. Mas depois acordando das densas trevas. Acordando depois das 3 horas da tarde, enxergando o Rei da Glória naquele maldito madeiro. E dizendo, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Senhor amado e querido, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, porque o Senhor nos ama. Nós Te agradecemos porque o Senhor foi até o fim. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Te louvamos porque essa mensagem que nos dá vida. Te louvamos porque essa mensagem que nos dá consolo, que nos instrui, que nos corrige. E principalmente, ó Deus, Te louvamos porque essa mensagem nos leva para o céu. Nos leva para a Tua presença. Porque sabemos que assim que morrermos, estaremos contigo no paraíso. Ó Pai, que possamos ser proclamadores, ousados, corajosos do Teu Evangelho. Que nunca tiremos a cruz de Cristo da nossa vida, na proclamação ou na santificação. Que Tu reines sobre cada aspecto do nosso viver. Que possamos Te responder agora, com obediência, com arrependimento e com confissão de que o Senhor é o Filho de Deus. Te oramos assim, gratos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.